Mesmo com vagas exclusivas destinadas a idosos ou portadores de necessidades especiais em estacionamentos públicos, ainda é comum motoristas que não têm esse direito estacionarem nessas vagas. Desde o início do ano, a multa para esse tipo de infração ficou mais cara e vai ficar ainda mais em novembro. A regra válida em todo o país é de que só podem parar nas vagas exclusivas de idosos ou portadores de necessidades especiais, pessoas a partir de 60 anos e aquelas que estão com a credencial obtida junto ao Departamento de Trânsito. Qualquer descumprimento em relação a essas normas pode resultar em multa. Mesmo assim, não é difícil encontrar pessoas que simplesmente ignoram as placas de sinalização e estacionam nas vagas exclusivas. É errado e só que infelizmente, né, ninguém respeita. Muitos já até aceitaram, né? Muitos são conscientes de não estacionar nas vagas preferenciais, mas outros já não obedecem tanto isso. Desde o início do ano, a multa para quem comete esse tipo de infração passou de R$ 53,20 para R$ 127,69. Isso porque ela deixou de ser considerada leve e passou a ser grave. O motorista flagrado estacionando em locais destinados a idosos ou portadores de necessidades especiais também ganha 5 pontos na carteira. As pessoas precisam respeitar os seus espaços, respeitar o espaço do próximo. As pessoas com deficiência e os idosos normalmente têm baixa mobilidade. E isso requer que o Estado coloque vagas especiais para que eles possam ter um acesso mais facilitado às edificações, aos espaços públicos. Então, falta mesmo educação e conscientização do cidadão e saber que aquele espaço, aquela vaga não é reservada a ele, e sim à pessoa com deficiência ou ao idoso. O percentual de vagas exclusivas varia de 3% a 5% do total de lugares disponíveis para estacionar. Precisa ter mais fiscalização com relação à colocação desse número de vagas. Existem espaços públicos que normalmente são sinalizados por empresas ou entidades particulares, que ficam às margens das suas edificações. Aí, sim, o espaço público tem que ser regulamentado pelo órgão executivo de trânsito e saber se aquele estacionamento, ora feito por uma empresa particular, segue as normas determinadas pelo Código de Trânsito Brasileiro. A partir de novembro, a multa para quem estacionar em vagas exclusivas passa a ser considerada gravíssima, com 7 pontos na carteira. E o valor da multa vai ser de R$ 293,47. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a defensora pública Paula Ribeiro, que está aqui no estúdio hoje. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, os direitos da pessoa idosa estão reunidos aí no Estatuto do Idoso, né, que foi aprovado em 2003, quase uma década depois de discussão no Congresso Nacional. Quais os principais direitos estabelecidos nele? Bom, o Estatuto do Idoso, ele traz uma série de direitos, tanto no âmbito da saúde, quanto no âmbito da previdência social, da assistência social, do transporte, como a gente vem mencionando aqui. Muito embora todos esses direitos sejam garantidos por uma lei, na prática nem todos esses direitos estão efetivados. Então a gente ainda precisa muito. É uma conquista da população idosa ter uma legislação que lhe assegura uma série de direitos, mas a gente ainda tem um desafio muito grande de conseguir efetivar essas leis. Em relação a essa vaga de estacionamento aí, que a gente já vê por todos os estacionamentos, tanto públicos quanto privados, aquela sinalização que a vaga é de idoso e muita gente insiste em estacionar ali, dizendo que vai rapidinho buscar alguma coisa, fazer alguma coisa rapidinho. A punição aumentada, o valor da punição um pouco maior, vai inibir esse tipo de ação? Eu não acredito que isso seja um mecanismo de inibição. Se assim o fosse, a gente teria aí a lei seca, né, que a gente não teria mais nenhum motorista dirigindo embriagado, e não é o que a gente percebe. Acho que essa é uma questão cultural e que passa realmente por um processo de educação. Se nós não ensinarmos nossas crianças, toda a sociedade a respeitar os direitos de quem precisa, como bem colocou a matéria, é por conta de uma dificuldade de locomoção que eu ou você, mais cedo ou mais tarde, também enfrentaremos, não vai ser punindo que a gente garante direitos, que a gente garante educação. Outra situação também que encaixa aí é o assento prioritário no transporte público, no metrô, no ônibus, seja lá qual for, que também é muito desrespeitada, né? Aquela pessoa que finge que não vê o idoso que está ali do lado ou que ignora ou finge que está dormindo, ela pode sofrer algum tipo de punição, como uma multa, por exemplo, para quem estacionar? Pode. Na verdade, o Estatuto do Idoso, inclusive, prevê isso como crime. Né? No que é tipificado como crime no Estatuto, ele traz que você desrespeitar uma série de normas que estão previstas na legislação, isso é tipificado como crime. Além disso, nós também temos uma sanção administrativa. Agora, na prática,
como cobrar isso? Como efetivar isso também? Nós teremos condições de ter, dentro de cada ônibus, um fiscal para poder aplicar uma multa administrativa ou para verificar a ocorrência do crime e a pessoa ser presa em flagrante? Na prática, isso é quase que inviável. Alguns idosos se sentem constrangidos, né? Mas até para educar aquela pessoa, é correto o idoso, por exemplo, falar essa vaga para mim, por favor, eu gostaria de sentar porque eu estou cansado e falar para a pessoa sair de lá? Eu acho que essa é a melhor solução, né? Porque se a pessoa faz, como a gente diz, faz cara de paisagem, né? Ignora o idoso que tem ali um direito garantido por tudo que ele já vivenciou, sem dúvida ele tem que passar por um constrangimento também. Isso acaba sensibilizando quem está ao redor, de perceber, poxa, de fato, essa vaga ela tem que ser reservada, ela tem que ser garantida a esse idoso. E isso é tão comum, né? A gente passa aí por diversos outros países e que, independentemente de ter ou não um assento garantido, as pessoas se levantam e dão assento à pessoa idosa, ou uma gestante, ou uma pessoa com deficiência. Então, acho que é uma questão de educação mesmo, que a gente precisa trabalhar isso nas escolas. Tá ótimo, doutora Paula, só um minutinho, a gente vai para o intervalo e já volta nesse assunto. Estamos de volta com o Jornal da Justiça e vamos continuar no assunto direitos dos idosos com a defensora pública Paula Regina, que está aqui no estúdio, Paula Regina Ribeiro, né, que está aqui no estúdio hoje conosco. Doutora, em relação ao transporte público ainda, que a gente já começou a falar no bloco anterior, em relação ao transporte gratuito, para quem vale, a partir de qual idade o idoso tem direito a esse transporte e que tipo de documento ele precisa? Bom, nesse caso nós temos que diferenciar dois tipos de transporte. Primeiro, o urbano, que este é garantido constitucionalmente a partir de 65 anos e legislações estaduais ou municipais podem dispor numa idade reduzida, a partir dos 60 anos. Para esses casos, basta apresentar a carteira de identidade. Alguns estados regulamentaram isso com a figura do cartão do idoso. Mas isso a gente acaba percebendo que cria uma dificuldade de acesso de idosos de outros estados que acabam tendo que também se utilizar do transporte urbano. A segunda modalidade de transporte é o interestadual. Esse ele tem algumas reservas, né? Então, é garantido pelo Estatuto do Idoso 2 vagas gratuitas e 50% de descontos nas vagas que excederem essas 2 gratuitas. Neste caso, o idoso ele tem que provar que ele ganha até 2 salários mínimos ou que ele é beneficiário do BPC e que ele não tem condições de adquirir essa passagem. Então, ele tem que apresentar uma série de outros requisitos que a regulamentação da NTT prevê para ele fazer jus a esse transporte. Além disso, um outro transporte que é muito pouco comentado é o aquaviário, porque o idoso também, isso tem regulamento da ANTAC, o idoso também tem direito ao transporte aquaviário gratuito. Isso naquelas localidades onde o transporte aquaviário faz, às vezes, o transporte público, como acontece principalmente na região norte do país. Outro problema muito recorrente em relação ao aumento da mensalidade de plano de saúde, né? Para o idoso ter acesso à saúde, paga uma mensalidade muito acima de quem tem uma idade menor. Isso é permitido? Na verdade, a gente tem que diferenciar algumas situações no plano de saúde. Se esse idoso ele já estava inserido num plano de saúde, esse aumento só é permitido até 59 anos de idade, o aumento em razão da mudança da faixa etária. Então, se eu tenho 59 e completo 60, eu não posso ter esse aumento é vedado pelo Estatuto do Idoso. Entretanto, a própria legislação que regulamenta os planos de saúde, ela já previu que esse último aumento é na faixa etária de 59 anos. Agora, os aumentos anuais, esses são permitidos. O que ocorre, na verdade, é que hoje o plano de saúde de entrada, ele já é tão alto para a população idosa que esses idosos não têm mais condições de assumir esse plano. E hoje nós temos aí diversos dados e pesquisas estatísticas que apontam que, proporcionalmente, em termos de faixa etária, a população idosa é a maior usuária do SUS. Então, os planos de saúde, eles têm criado mecanismos de afastar o idoso dos planos de saúde. Doutora, para a gente encerrar, muitas vezes o idoso enfrenta tudo isso no dia a dia e não sabe como, nem onde denunciar ou exigir seus direitos. Como é que ele faz? Qual o mecanismo mais fácil para isso? Bom, o idoso ele dispõe de uma série de equipamentos públicos que ele pode realizar essa denúncia. Então, no Conselho do Idoso do seu município, do seu estado, na própria Defensoria Pública, no Ministério Público, nas delegacias de polícia. Então, ele tem toda uma rede de proteção que ele pode estar buscando para acionar a efetivação dos seus direitos.
Tá ótimo. Obrigada pela participação. Eu conversei com Paola Ribeiro, que é defensora pública, e conversou com a gente a respeito dos direitos dos idosos. Obrigada pela participação. Até uma próxima.